Gente, essa criança chorando aí, dá um jeito nessa criança. Cadê a mãe dessa criança que não tá vendo esse bicho esgoelar aí? Meu dia de folga, nem para poder ler um livro eu não posso. Alguém dá um jeito de calar a boca dessa criança aí. De fato, maternidade, vocação, destino, imprudência ou decisão? Os desafios de ser mãe. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Papo É. Hoje nós vamos falar sobre neste programa, um tema extremamente importante que mexe com a vida de todas as pessoas. Eu estou aqui com a minha colinha na mão, né, que eu preciso ter uma orientação. Nós vamos falar sobre maternidade. O que é ser mãe, o que é cuidar de filhos, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo. Uma das coisas que eu andei observando nos estudos, em várias entrevistas que eu assisto pela televisão, dificuldades, é a maternidade, onde a mulher, independente se ela esteja casada ou não, ela encara sozinha. É ela e o filho, ou a filha, ou os filhos, que às vezes podem ser gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Dependendo da sorte. Em que a mulher ela se depara com uma realidade que ela tem que se virar nos 30 sozinha, na criação do filho, nos primeiros meses de vida dele e por toda a caminhada da sua existência. O que acontece com isso? Nós, enquanto sociedade, por muito tempo, principalmente no mundo moderno, nós temos uma identidade muito pintada, muito maquiada, muito cheia de floreios sobre maternidade, de amor, de carinho, de atenção, de dedicação, de devoção. Mas a realidade, ela é mais pesada, ela é mais preto e branco do que esse colorido todo. Por quê? Nós vamos entender que na Idade Média, ser mãe não era tão problemático, não era tão importante como é nos dias de hoje. Por quê? Veja bem, se numa família na Idade Média que tinha o pai e a mãe, que são adultos, tem aí 1, 2 ou 3 filhos, já estão na fase da adolescência para adulto, e uma criança. Durante o período de fome, de escassez de alimento, eles vão abandonar a criança menor para morrer, porque ele não serve para nada. É até meio ruim falar isso, mas a realidade é que com uma criança ela não serve para nada. Ela não pode trabalhar, ela não pode produzir nada, e ela consome tempo. Então, o que acontece? A escolha mais fácil é se livrar do peso. Então, o que acontece? A história do João e Maria, por exemplo, que os pais abandonaram ele na floresta. Por que abandonou? É uma prática muito comum de se livrar do peso, da carga, porque até que aquela criança se desenvolva ao ponto que ela seja uma pessoa produtiva para a família, vai levar muitos anos. Então, ela é um desgaste, dependendo da situação e da circunstância em que a família se encontrar, no tempo, na história, no contexto social e por onde vai, aquela criança ela pode ser uma bênção como pode ser uma desgraça. Quem teve muitos filhos na Idade Média, não era incomum abandonar os mais frágeis à própria sorte, né, para morrer, porque era uma boca menos para alimentar. Você se dedicava mais aos que estavam em condições de produção. Por isso que a maternidade na Idade Média era muito seca, muito fria, muito distante de mãe e filhos. Justamente por conta dessa situação de sobrevivência. Não é que era menos mãe ou mais mãe do que hoje. É fato do contexto sócio-histórico do momento. Acontece que a partir do mundo moderno, com a religião, sobretudo católica, que vai moldando, dando significado, no caso da igreja, dignificando, meio que sacralizando o ato de maternidade, vai mudando essa visão do que é ser mãe e do que é ser filho. E como
esses dois personagens se congregam e conversam entre si ao longo do tempo e da história de vida dos dois. E no mundo moderno aí começa a ter as leis de proteção, né? O ECA, porque é uma evolução que nós vamos vendo que nós temos resquícios de pensamento, de atitudes da Idade Média no começo da Idade Moderna, as pressões sociais que nos colocam em dilemas onde mãe solteira é obrigada a abandonar filho, né, em saco de lixo, em lixeira, na porta da casa dos outros, em orfanato e por aí vai, por não ter condições nem de se sustentar, quanto mais uma criança. Então é um contexto histórico que desafia a existência das pessoas e a sua coexistência como ser pensante, como ser que sente as coisas. E aí fala, é vocação, é um destino, é imprudência, uma decisão, todas essas palavras que eu falei, todas essas afirmações, né, todos esses vocativos, vamos assim dizer, eles têm um peso, tanto para quem é o autor, no caso mãe, o sujeito ativo, e o sujeito paciente, que é o filho. Em dado momento, todos os dois vão sofrer os desafios, as consequências boas ou ruins desta interação. E aí vem, é amor? É amar? Como que se congrega isso? Então, o que acontece? Quando nós comentamos tudo isso, nós entramos nesse processo e que nós olhamos para o nosso mundo, como nós entendemos maternidade, como é falado, propaganda na televisão, né, as propagandas de família de margarina, você já viu as pessoas falarem assim? O que nós vamos ver? É uma construção de uma imagem que está longe da realidade, da prática. Por que é longe da prática? Porque nós temos que entender que família, homem, mulher e filhos, quem que segura a peteca? É a mulher. Porque na divisão desta sociedade, o homem sai para trabalhar, a mulher tem que cuidar da casa. Até a década de 50 e 60 era assim, 70. Aí de 80 para cá foi mudando, porque a vida vai ficando difícil, a mulher ela vai se emancipando como ser social, e hoje o marido e a esposa saem para trabalhar. E o filho fica com quem? Babá, creche, avó, irmãos, tia, tio, não sei, vai depender muito da situação. O caso é que está muito longe do que nós vivemos hoje em dia. Outra coisa é o conservadorismo da natureza do sexo natural. O que é isso? Nós colocamos num patamar que homem e mulher têm papéis distintos, e esses papéis distintos, eles nunca vão se cruzarem. E aí, como não se cruzam, em dado momento um se estabelece acima do outro. E aí o que acontece? Há essas distorções, essas distropias de pensamento, de ideias ou ideais de vida, que causa o prejuízo de um em detrimento do outro por causa de gravidez. Né? Pura e simples assim. Tanto que a construção de ideia de família, de maternidade, né, que é forjada pela sociedade, pela igreja, não só a igreja, né, mas todas as vertentes religiosas, elas vão na desconstrução do que era a família na Idade Média. E precisa fazer essa desconstrução no mundo moderno, porque nós temos que ter consciência que nós estamos forjando uma pessoa consciente. Não é porque ela tem 1, 2 anos, chora, faz número 2 e alguém tem que limpar, que ele não é um ser em construção. Ele é um ser em construção. Ela não vai ser daquele jeito pro resto da vida. Ela vai crescer, vai se tornar uma pessoa adulta, vai se tornar consciente, ciente de si. E ela vai ter uma interação na sociedade. Mas quem que constrói essa pessoa? É o pai com a mãe. No primeiro momento é o pai com a mãe. É eles que vão ajudar a construir a persona que vai ser esse ser em construção, em crescimento, em desenvolvimento na sociedade amanhã. Aí entra outros papéis, outros personagens que vão ajudar na construção da persona desta criança, que é a escola, que são os amigos, que são os tios, as tias, as avós, os amigos, em determinada época da vida, namorada, namorado. E aí vai, tudo isso vai na construção, ajudar a moldar e construir a personalidade dessa pessoa. Mas ela começa com o pai e com a mãe.
E no caso, mais a mãe, né? Porque se o pai tem que trabalhar e a mãe tem que ficar dentro de casa, ela é o agente atuante 100%, 24 horas por dia, de segunda a segunda, na cabeça e na vida daquele ser em construção. Tudo isso para entender que, em resumo, que a mulher ela ainda é responsável pelo aquele ser em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ainda é culpada pela maternidade. Por quê? Porque nós temos muitos preconceitos sobre maternidade no mundo social, principalmente no mundo produtivo. Por exemplo, gente, mulher que está grávida, ela tem que se afastar do trabalho para poder terminar a gestação dela. Depois que ela dá à luz à criança, ela tem um tempo de afastamento do trabalho, porque ela tem que amamentar aquela criança, pelo menos até o sexto mês. E mesmo depois do sexto mês que ela volta a trabalhar, ela está com um pé no trabalho e um pé em casa. Ela está ali trabalhando, mas está pensando no filho que está em casa, o que está acontecendo com ele. Porque já não é mais ela sozinha com o marido. É ela, o marido e o filho. E se o marido não faz o papel coadjuvante de ajudá-la na observação deste ser em desenvolvimento, é ela sozinha. Então, o que acontece? No mundo empresarial, mulher não presta. Por quê? Pelo simples fato de que ela engravida. E engravidar é prejuízo para uma empresa. Por quê? Porque uma hora ela vai ter que se afastar do trabalho por causa da gravidez. Depois, pela gestação da criança, um certo tempo. Mesmo que ela volte ao trabalho, ela é mãe 24 horas. Mesmo trabalhando. Então é um ser ineficiente. Então o que acontece? Para os olhos do meio produtivo, mulher é prejuízo. Pelo simples fato dela engravidar. Daí, dá o alicerce, né, se constrói mais uma escada desta desigualdade socioprodutiva da mulher em relação ao homem, porque o homem não engravida. O homem trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. Ele não tem filho na cabeça gritando: mãe, está acontecendo isso, mãe, está acontecendo aquilo, mãe, fizeram isso, mãe, fizeram aquilo. Tanto que, quando seu filho vai mal na escola ou ele faz algo de ruim na escola, a escola liga para quem? Para o pai ou para a mãe? É para a mãe. Sempre é a mãe. Porque na mentalidade social, a mãe ela é responsável pelaquela criatura e ao mesmo tempo culpada pelo comportamento daquela criatura, porque ela não o está o educando o suficiente para ser um ser de convivência social. Eu pergunto, vocês estão vendo e assistindo, quem tem filho, quantas vezes, quando seu filho estava na escola ou está na escola, chega o bilhetinho, o telefone toca: quero que o pai do teu filho esteja aqui na escola, vamos conversar com ele sobre o teu filho. Não, é a mãe. É a mãe, porque ela é a culpada do filho ser aquilo que é. Né? Que a entidade demoníaca está lá atazanando a vida do povo e a mãe é responsável por não fazer sessão de desencapetamento daquela entidade demoníaca. Então, o que acontece? Mas a gente brinca, né, de humor meio sarcástico, mas é uma visão que as pessoas têm. Que a mulher ela é responsável plenamente sobre a criação daquele ser. Só que a mulher não fez um filho sozinho. Ela não engravidou sozinha. Ela precisou de um ser masculino para poder gerar uma segunda vida. Portanto, a divisão da responsabilidade da culpa é dos dois. É dos dois. Dela e dele. E depois de uma certa idade, que a criança chega naquela idade, seus 17, 18, 19, 20 anos, que ele começa a agir e pensar por conta própria, a culpa do pai com a mãe vai saindo de cena e ele passa a ser o sujeito ativo da vida dele. Porque agora ele está pensando, ele anda, ele fala. Ele tem capacidade de escolher a sua vida. Então a responsabilidade agora passa a ser dele. Mas até que este momento chegue, pai e mãe. Não é apenas a mãe. Ao mesmo tempo, essa mesma criança também sofre desafios nesse mundo. Por quê? Por tudo que a gente tem ECA, tem um monte de leis que o Estatuto da Criança e Adolescência coloca para proteção deste ser em desenvolvimento, mas ainda assim ele assume muitos desafios. Uma criança pobre, se ela é negra, se ela é filho de imigrante, se ela não faz parte de um grupo de maioria. Na questão da própria sexualidade, ela sofre tudo isso. E ela precisa de um apoio emocional forte
um apoio moral forte, um apoio ético consolidado para enfrentar esses tipos de coisa, para que amanhã ou depois ela não seja uma vítima do narcotráfico, por exemplo. Não seja vítima de medicamento controlado por causa de depressão. Não seja um suicida em potencial. Então, neste mundo em que nós vivemos, tanto a criança como a mulher, elas sofrem por questão de desvalorização. Porque o que é uma criança? Uma criança, dependendo da idade que ela está, ela não é um ser consciente de si, não é um adolescente, não é um adulto. Resumindo, ela não é nada. Mas é um ser vivente. É aí que está o X que pesa. Esse ser que existe, mas que não tem um enquadramento social. Ele não é adolescente, ele não é um adulto que possa se responsabilizar sozinho pelos seus atos, ele é um ser em constante transformação, então ele não é nada. Se ele não é nada, alguém tem que administrar esse nada. E aí o que acontece? Cai nas costas larga da mãe. A mãe é responsável, né, sobre essa questão. Agora, nós não podemos entender, muitas das vezes as pessoas não entendem, que os papéis sociais de mãe e filho, eles estão interligados. Pai, estão interligados. Esse tripé, pai, mãe e filho, eles estão interligados. Por quê? Porque esta maternidade de pai e mãe para com o filho ou os filhos, são eles que vão produzir o ser social de amanhã. Você quer que o seu filho seja um narcotraficante? Você quer que o seu filho seja um aliciador de menores? Você quer que o seu filho seja um aproveitador de idosos? Você quer que o seu filho seja um vigarista? Um trambiqueiro? Uma pessoa que se aproveita para tirar vantagem de pessoas frágeis em potenciais? Seja corrupto? Claro que não. Nós queremos que nossos filhos sejam pessoas boas. E eu não tenho filhos, eu tenho 3 sobrinhos, 2 meninas e um menino. Eu quero que eles sejam ótimas pessoas num futuro não muito distante. Sejam cidadãos honrados, cidadãos que quando as pessoas os olharem, os olhem com bons olhos, que se alegrem com o ser social que eles estão sendo. Então esse é um trabalho do pai e da mãe, de transmitir para essas crianças conceitos bons. Mas para isso, você também tem que ter conceitos bons. Por exemplo, uma vez, gente, é triste falar isso, mas a gente tem que falar porque a construção da sociedade, ela passa pela família. Eu estava com um amigo e aí estava tendo um problema com a mãe dele, porque ele queria conviver com um tipo de relacionamento amoroso com uma mulher que a mãe reprovava terminantemente. Pela mulher ser mais velha, pela história de vida dela, que não era muito das melhores, mas esse era um problema dele com a mulher que ele queria, já era adulto, tinha 19 anos. E aí, eu estava na casa dele, a gente morava numa casa, num prédio de 2 ou 3 andares, se eu não me engano, e numa das janelas dava para a rua. E aí me passa, ele já tinha brigado com a mãe, e a mãe estava na janela, e a mãe enchendo, perturbando ele, eis que passa um gay, né? Um LGBT, um carinha gay. Passa, a mãe olha pro filho que estava do meu lado, você ali amanhã, se continuar andando com essa mulher aí, ó, vai ser igualzinho aquilo ali, ó. Vai não prestar igualzinho. Compreende-se, gente, a forma, a expressão depreciativa. O outro é menos que alguém por conta da sua sexualidade? Não é. Ele ri igual, ele chora igual, ele sofre igual, tem que trabalhar igual, sente fome, sente dor, tem que dormir. Como qualquer, sangra vermelho como todo mundo. Aonde está a diferença? Mas no olhar de uma pessoa carregada de preconceitos, de feridas, de coisas não resolvidas dentro de si próprio, transmite para a sua descendência venenos estes que destrói a pessoa e destrói a sociedade. Então nós somos pessoas em que
Quando você constrói uma família, você é agente atuante. Você, marido e esposa, são seres atuantes na construção de um novo ser. E esse ser ele tem que ser para a luz, como dizem, né? Para a luz, para o bem, para a bondade, para a congregação de todos. Congregar é, né, juntar todos, ser sociáveis com todos, independente de raça, de sexo, de etnia, se é rico, se é pobre, se mora na periferia, se mora no centro, se mora numa cobertura, se mora numa favela. Tratar as pessoas pela excelência do que elas são, pessoas. Esse é o desafio, porque toda vez que você olha para uma outra pessoa e você se sente melhor do que aquela, porque você não é igual a ela, você está demonizando alguém. Ou você está mostrando o quão demoníaco você é. E você faz um desserviço, porque lembre-se, se você tem uma progenitude, essa progenitude está vendo, ouvindo e falando o que você fala, o que você pensa, o que você mostra e o que você sente. Ele será, num futuro não muito distante, bem provável um xerox seu. Se esse ser entender ao longo da vida dele que esse tipo de comportamento é nocivo, ele vai divorciar de você e vai buscar um ideal social mais digno. Mas se isso não acontecer, ele vai ser tão deplorável quanto o pai e a mãe. Porque se o pai e a mãe são deploráveis, ele será garantidamente tão deplorável quanto. Então cabe a nós, você pai, você mãe, se você é tio, tia, avô, avó, ajudar essas pessoas, seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, a crescerem como ser consciente de si, consciente dos outros, dentro de uma sociedade. E a sociedade é construída por todos, não é por um ou por outro. E aí, nós temos que entender também, você que é pai, você que é mãe, que infelizmente tornou-se pai e mãe por imprudência, por destino, vamos assim dizer, você tem que chegar no teu filho e na tua filha e jogar o jogo limpo. Olha, aconteceu isso, eu com seu pai fizemos isso e engravidamos de você. Aconteceu isso. Foi pensado? Foi pensado. Foi pensado. Não foi pensado? Não foi pensado. Foi um escorregou na batata? Escorregou na batata. Fazer o quê? Escorregou na casca de banana e deu o que deu. Então você tem que ajudar as pessoas a entenderem. Por quê? Porque maternidade é para quem quer e para quem pode. Primeiro, você quer? Já parou para pensar? Tem um problema muito sério na nossa sociedade que, primeiro, mulher. Homem nem tanto, eu não vejo tantas pessoas falarem de homem. Eu vejo mais de mulher. Mulher que não casa e não tem filho, ela é uma fracassada. Cara, fracassada por quê? Porque ela não quer como é que fala? Um cara porco dentro de casa, um marido porcão dentro de casa para ter que cuidar, não quer saber de um ranhento grudado na perna dela 24 horas por dia. É vontade da mulher. Ela é quem decide o que ela faz da vida dela. Da mesma maneira que o homem decide o que ele faz da vida dele e ele não sofre tanta pressão quanto a mulher, que ele decide, vou casar. Não vou casar, não vou ter filhos, vou ficar solteiro pro resto da vida. Vou aproveitar minha solteirice, vou fazer o que eu vou fazer, horrores. A mulher também pode escolher a mesma coisa. Não vou casar, não vou ter filho e vou fazer horrores, está tudo certo. Agora, o que não dá é cobrar da mulher uma condição que ela não quer. Então cabe a você, pai e você, mãe, já começar também a entender o teu filho e a tua filha sobre o que ele pensa sobre maternidade. E, obviamente, primeiro sobre matrimônio e depois sobre maternidade. Não que os dois estejam... deveriam estar intimamente ligados uns com os outros, mas na prática não está. Tem muita gente que primeiro vem a maternidade, depois vem o casamento, né? Isso quando vem. Então, o que acontece? Nós temos que ajudar essas pessoas a entender que ser pai e ser mãe é para quem quer. Se você quer ser pai e ser mãe, você tem que se preparar psicologicamente, socialmente, financeiramente para ser pai e para ser mãe. E querer ser pai, querer ser mãe, vai muito além do que vocação, vamos assim dizer. É decisão de vida. Ser pai e ser mãe é decisão de vida. Por quê? Porque você vai ser pai e mãe até o último suspiro da tua vida.
Já que você está construindo um ser para a sua vida, está gerando um ser na sua vida, você tem que ter consciência que você vai ser pai e mãe até o último suspiro da tua vida. Então a sua responsabilidade não termina quando um menino faz 18 anos ou quando uma menina se casar. Você é pai de um menino e de uma menina com 18, com 28, com 38, 48, 58, 68, 78, até você pai e mãe descer a sepultura. Isso se não for pai e mãe depois ainda, que a gente não sabe, né? Então nós precisamos entender que é para quem quer e para quem pode. Tá? Depois, tirar da cabeça, divorciar-se dessa questão que a mulher que não casou e não teve filhos foi uma fracassada na sociedade. É decisão da mulher querer ou não querer alguma coisa na vida dela. Da mesma forma que é decisão de um homem querer casar ou não, querer ser pai ou não. E ver se alguém critica um homem por não querer casar, não querer ser pai. Eu conheço muita gente que bate palma para o homem que não casou, que não teve filhos, porque é esperto. Agora a mulher é fracassada. Por que as medidas são diferentes? Porque existe um olhar que o cobra da mulher muito mais do que do homem. Por quê? Porque ainda vivemos numa sociedade onde o homem é o centro das coisas, né? E cá entre nós já morreu isso há muito tempo. Tem gente ainda tentando, eu falo que tem algumas pessoas que eu acho que foram mumificadas ao longo do tempo, que ainda continuam como fantasmas na vida das pessoas, na sociedade, tentando manter de pé coisas que já ruiu faz tempo, né? E depois nós temos que entender que, assim como o homem é dono do teu corpo e da tua vida, a mulher também é dona do teu corpo e da tua vida. Cabe a ela, e somente ela, saber o que ela vai fazer com o corpo dela, com a vida dela e com as escolhas dela. Da mesma forma que ele escolhe a sua vida, ela também escolhe. Por quê? Porque, por exemplo, você vai lá, suponhamos que eu sou um advogado, minha esposa é advogada, nós trabalhamos, somos bem-sucedidos, nós temos 2, 3 filhos, nós temos dinheiro para pagar uma babá para cuidar das crianças, nós temos dinheiro para cuidar de uma governanta para administrar a casa, nós temos dinheiro para pagar uma faxineira, uma cozinheira para poder administrar a casa. É fácil cuidar de filhos, não é? Qual é o trabalho que você tem? Eu não preciso me preocupar com o que está faltando dentro da casa porque a governanta cuida. A minha esposa não precisa se preocupar com os filhos, se está com fome, se não está, porque tem a babá para tomar conta. Não precisa se preocupar com a limpeza da casa porque ela tem faxineira para limpar a casa. Não precisa se preocupar com o almoço do marido dos filhos, a janta do marido dos filhos, porque eu tenho cozinheira para poder fazer. Mas e aquela esposa em que o marido trabalha e ela lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida da escola? Dá para poder medir? Dá para poder falar assim, eu sou mãe, com todos os benefícios ao seu redor, em comparação àquela que não tem nada, tem que se virar nos 30 para poder dar conta de tudo e ainda ser mãe? Esse preconceito, essa visão também ela tem que mudar. Por que ela tem que mudar? Porque ela coloca as pessoas em situação em que é desfavorável diante de outras. Portanto, para acabar com isso, nós temos que olhar todos, independente, sejamos ricos ou pobres, lutar e exigir políticas públicas voltadas para a maternidade. Que a mulher seja valorizada mesmo durante a maternidade, na gestação, durante o período de recuperação da maternidade, os 6 meses, 7 meses, aumentar se isso for possível, melhorar o salário dessa mulher. Depois que a gente voltar, tiver em condições de trabalho, dar suporte para a estruturação de uma família que não tem condições de se estruturar sozinha, como creche escola, um hospital maternidade decente, programas sociais que ajudem famílias que se encontram dentro dessa condição para que tenham suporte para coexistir uma família realmente pautada em benefícios saudáveis para a construção dessa família. Tudo isso nós precisamos trabalhar juntos
olharmos para o outro como se fosse nós, para que nós possamos construir uma sociedade boa, onde todos, ao desempenharem o seu papel social, saibam desempenhar com qualidade, com felicidade, com satisfação, sem perder, sem nem desmerecer para ninguém, seja por condição social, seja por ser mulher, seja por ser homem, seja por ser criança, seja por ser adolescente, seja o que for. É família, construiu família, é mãe, é pai, que esta estrutura ela seja alicerçada com todos os benefícios possíveis, imagináveis e pensáveis na estruturalização de uma boa família, de uma boa sociedade. Não existe fórmula mágica. Se existe, gente, orfanato, é porque as estruturas sociais estão falhando. Da mesma maneira, se existe asilo, é porque as estruturas sociais estão falhando. E a primeira estrutura social que falha é o ser humano. Mãe que não é mãe, pai que não é pai, filho que não é filho. Nós temos que lutar muito na construção do ser família, que ela seja extensão lá fora, o que é dentro da tua casa. Que a harmonia interna seja também harmonia externa. E mulher, não tenha medo de dizer não para certas coisas. Não tenha medo de dizer não quero. Você não é melhor e nem pior que qualquer outra pessoa que disse sim. Você só é uma pessoa que escolheu outro caminho. E está tudo certo. Da mesma maneira que um homem fala, não vou casar, e tá beleza, eu vou casar, e tá beleza, que a mulher também fala, não vou casar, tá ótimo. Não, eu vou casar, tá ótimo. Eu não vou ter filhos, tá beleza. Não, eu vou ter filhos, tá beleza, do mesmo jeito. Que não haja distinção, que não haja inferioridade do ser feminino em não querer ser mãe, não querer casar, por N motivos que é dela, é exclusivo dela e ninguém tem nada a ver com isso. Da mesma forma como um homem que não escolhe casar, não querer ter filhos, é direito dele. As motivações são deles e ninguém questiona. Ninguém questiona. Acabou. Precisamos olhar para essa questão de maternidade com um olhar mais crítico, menos ideológico, menos religioso e mais pé no chão. Porque as necessidades estão aí, as dificuldades estão aí, os dilemas estão aí. Então, não vamos dar pitaco no problema do outro se nós não sabemos como esse problema está agindo e coagindo dentro da existência da vida daquela pessoa. A única pessoa que sabe realmente da tua vida é ela própria. E devemos respeitar. Eu ainda costumo dizer um ditado muito importante: se eu não posso ajudar, eu também não atrapalho. Porque é muito fácil criticar uma pessoa que está numa condição de inferioridade. Calce os sapatos dela. Caminhe para os caminhos que ela caminhou. Aí você vem dizer depois para mim se ela está errada com as atitudes, com os pensamentos dela ou dele sobre determinados assuntos. Principalmente no que diz a maternidade. Ser ou não ser mãe. E não correr o risco de nós acabarmos gerando filhos na base do grito, na base do desespero, na base da pressão ou na base do erro, da imprudência. Que sejamos conscientes de nós, do nosso corpo, da nossa existência, tanto ele quanto ela, que tudo que nós fazemos tem consequências e algumas consequências são para a vida toda. Não é para um momento ou por um determinado tempo. Tem coisas que são para sempre. Precisamos olhar para isso de uma maneira muito mais crítica, menos ideológica, menos religioso, mais pé no chão. E se você souber que tem uma família que precisa de ajuda, porque é vítima de ideologias, de excesso de religiosidade, de ideologias sociais furadas sobre visão de família, ajude. Ajude, porque lembre-se, essa família está criando um ser que vai se tornar um adulto amanhã. E esse adulto ele vai agir e interagir na sociedade que você e eu habitamos. E aí, se nós cruzarmos os nossos braços, nós vamos responder por isso. Nós vamos sofrer as consequências nesta pessoa, nosso silêncio.
como está acontecendo hoje. Muitas das coisas que acontecem na nossa sociedade, na nossa vida, é por causa do nosso silêncio. Nós vemos as coisas erradas acontecerem, nós cruzamos os braços porque não é problema meu, não é da minha conta. Mas aí a conta vem para você porque você é um ser social. Você não vive sozinho, você não vive dentro de uma bolha e dentro dessa bolha tem tudo que você precisa e você não sai dela. Não, uma hora você tem que sair de uma bolha. Nem que você tenha para ir na padaria comprar pão francês. E aí no caminho daqui até a padaria, você pode ser vítima do seu silêncio, da sua isentabilidade, porque não é problema seu. Aí passa a ser problema, né? Aí passa a ser problema porque você foi afetado. Eu costumo dizer que desgraça vem a cavalo, e realmente vem mesmo. Temos que compreender e ajudar a construir uma sociedade menos embrutecida, menos ignorante, menos cheio de regras, menos cheio de falsas moralidades e falsas religiosidades. Que as pessoas sejam construídas com o pé no chão, com a realidade e as possibilidades que essa realidade pode nos dar. Se você quer ser mãe, seja mãe na realidade. Você não quer ser mãe, não seja mãe, mas na realidade. Quer casar, quer viver casada, seja casada na realidade. Não, quero viver solteira na realidade. Este foi o programa Maternidade de hoje, no O Papo É. Um bom resto de semana a todos, nos encontraremos no próximo programa, o Mitologar, aqui no canal Pleiadianos. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see